Vamos lá. Perfeito, Bom podemos. dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou Belua Mafessoni, sou doutoranda aqui pela FMG em processo civil, também estudo direito probatório e estou aqui hoje absolutamente lisonjeada de mediar essa conversa, né, esse debate que a gente vai ter, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito e Raciocínio Probatório. Primeiro, por estar aqui, né, falando também em nome do Instituto, por ser membro do Instituto, foi uma alegria, né, imensurável quando o Vitor me telefonou e falou, olha, eu quero você lá com a gente, né, foi o convite mais fácil de ser aceito nos últimos tempos. O Instituto vem para somar, né, vem como uma necessidade para os estudantes de direito probatório, é um tema que tem sido cada vez mais debatido, né? A gente tem visto aí, não só pela criação do Instituto, mas muitos trabalhos sobre o tema. O pessoal, né, nas faculdades estão organizando matérias na pós-graduação sobre o tema. A gente tem inúmeros lives, eventos, enfim. É um tema realmente que está em voga e era necessário reunir, né, pessoas que têm um estudo sério, um estudo comprometido com o direito probatório. Então, já fica meus parabéns aqui também para o Sérgio, que também é componente aí dessa equipe inicial, né? E parabenizo também em nome do Vitor a criação do Instituto. Em segundo lugar, fico lisonjeada por estar aqui com duas grandes referências, né, minhas, dois grandes professores e autores que me instigam a pensar o direito probatório, que me instigam a pensar o direito processual como um todo. E é uma honra imensa estar aqui, né, diante do Sérgio, do Fred, hoje já pessoas conhecidas, né, que a gente eu já não fico tremendo aqui para falar com eles, já é um pouco mais tranquilo, mas é uma honra enorme. E, por fim, também, por conta do tema, obviamente, que são os negócios jurídicos processuais probatórios. É um tema que, há 7 anos atrás, me instigou uma palestra do professor Cabral aqui em Minas Gerais, que ele falou sobre negócios jurídicos processuais, e eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça, e aí pensei em fazer o mestrado na época, e falei, poxa, acho que esse é um tema interessante. E aí fiz o mestrado, né, falando de convenções processuais probatórias e poderes instrutórios do magistrado. Finalizando o mestrado, fui para o doutorado também com convenções processuais probatórias, né? Hoje estudando desde a judicialização da prova e um dos aspectos seria por meio das convenções. Então é um tema que, obviamente, né, há quase uma década e me instiga e é uma honra poder estar aqui hoje ouvindo os professores. Nós vamos começar, né, com uma exposição do professor Fred, partindo depois para a exposição do professor Sérgio, e no final abrimos para perguntas, para debate, para quem tiver interesse de manter o diálogo. O professor Fred é professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, da UFBA, livre-docente pela Universidade de São Paulo e advogado. Fred, a palavra está contigo. Obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Saudações a todo mundo. Uma grande satisfação estar aqui com você, Belu, com meu amigo Serginho, um tempo, o mais novo professor titular de processo civil do Brasil, professor titular da Federal do Paraná, para honra e glória da Vetusta Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, falar no um evento do Instituto Brasileiro de Direito e Raciocínio Probatório, para mim é uma honra. E eu devo dizer, uma surpresa, né? Porque eu me sinto, já disse isso aqui para vocês, não me sinto um estrangeiro na comunidade, na comunidade de vocês. Eu sou meu conhecimento sobre o tema é muito superficial. Não, não me sinto muito autorizado a participar dessa confraria. Mas, enfim, eu não pedi para vir, vocês que me convidaram. Então, eu vou falar algumas considerações sobre os negócios probatórios. A começar com o nome, eu prefiro negócios probatórios do que negócios processuais probatórios. Eu acho que comunica melhor, até por conta de que a questão de prova que podem dizer respeito ao direito material, há outras que podem dizer respeito ao direito processual. Então, na verdade, o que é relevante é saber se as questões de prova podem ser objeto de negócio. Saber se são processuais ou materiais não é, no meu modo de ver, muito relevante.
muito relevante para a gente discutir. Então, prefiro falar negócios probatórios. E também tenho que dizer, logo no início da nossa conversa, que eu entendo que o espaço do direito probatório é um espaço muito vasto para a negociação. A minha premissa é de que, dentro das áreas do processo, execução, comunicações, recursos, competência, prova, é uma área em que temos muitas, inúmeras possibilidades de negociação. Então, isso também é uma premissa do meu raciocínio. Uma outra premissa do meu raciocínio é a de que a gente não vai encontrar na jurisprudência esse assunto. O lugar para encontrar esse assunto não é na jurisprudência. Eu faço esse registro sempre, eu tenho falado bastante sobre isso. Erra quem começar a estudar esse assunto tentando buscar no STJ julgados sobre negócio probatório. Porque os negócios probatórios estão nos negócios, nos instrumentos negociais. É lá que a gente tem que procurar. A pesquisa é muito mais difícil, mas é lá que a gente tem que procurar. É lá que a gente tem que ver a criatividade jurídica aparecendo. E ela aparece. E ela aparece sem o carimbo. O que é que eu quero dizer? Quando você elabora uma cláusula negocial probatória, ela não tá dito lá na cláusula, esta cláusula é um negócio probatório. Evidentemente que não. Você negocia. Por acaso, o objeto da sua negociação envolve o direito probatório, às vezes a pessoa nem percebe isso, mas está negociando. E o negócio, ele vai ser, no mais das vezes, cumprido. E por ele ser cumprido, ele não vai aparecer na jurisprudência, ele não vai ser disputado. Ele só vai aparecer na jurisprudência se ele for disputado. Então, o que a gente vai encontrar, se vier a encontrar? Disputas em torno de uma convenção probatória. E aí a gente vai poder compreender quando o que os tribunais têm dito sobre essas disputas sobre a convenção probatória. E a tendência é que haja, é até intuitivo isso, que haja um número enormemente maior de convenções probatórias não impugnadas do que aquelas que sobram e são impugnadas na justiça. Então, é uma premissa muito importante, muito importante. Essa do meu, a mesma premissa do meu raciocínio, né? Uma terceira premissa do meu raciocínio é a de que o objeto do negócio probatório pode envolver qualquer aspecto do direito probatório. Pode envolver o objeto da prova, pode envolver o procedimento probatório, pode envolver até a valoração da prova. E aqui eu sei que eu toco num ponto muito sensível, mas eu não vou entrar nessa discussão, seguramente é provável que Serginho entre. No mínimo, é possível negócio sobre valoração da prova pelas próprias partes. Quer dizer, um negócio em que as partes negociam o modo como elas vão valorar a prova. No mínimo, isso é possível. No mínimo, isso é possível. Isso para não falar da possibilidade de negociar a valoração da prova pelo juiz. Não vou entrar nessa discussão, ela é polêmica. Mas o negócio sobre valoração da prova feito pelas partes me parece absolutamente possível. E eu vou dizer para vocês, já fiz muito, do ponto de vista como advogado. Até porque todo mundo sabe que a valoração da prova não é uma tarefa exclusiva do juiz, evidentemente. Uma outra premissa importante do meu raciocínio é de que a gente tem de pensar em negócios probatórios para além da porta judiciária. Para além da porta judiciária. O que eu quero dizer? Negócios probatórios há fora do judiciário e para outras portas do judiciário. Há negócios probatórios no contexto, por exemplo, de uma mediação, há negócios probatórios no contexto, por exemplo, de uma negociação entre as partes, negociação direta, há negócios probatórios no contexto da arbitragem, e são muitos, inúmeros os negócios probatórios. Só isso daria uma palestra, a gente pensar em negócios probatórios no contexto da arbitragem. E por que eu estou dizendo isso? Porque qualquer teoria sobre negócio probatório, ela não pode nascer enviesada com o negócio probatório para a solução de problemas pela jurisdição estatal.
porque solução de problemas pela jurisdição estatal é uma das formas, um dos caminhos possíveis para problemas jurídicos serem resolvidos. Então, eu posso falar em negócios probatórios em outras portas, para outras portas da justiça e para outros modos de solução de problema, além da heterocomposição. E, por fim, a última premissa do meu raciocínio é de que os negócios probatórios podem ser típicos, ou seja, expressamente previstos em lei, e há negócios probatórios expressamente previstos em lei, e negócios atípicos, ou seja, construídos pela criatividade jurídica dentro dos limites da autonomia da vontade, que evidentemente é calibrada a depender do objeto que se negocia. Não há um único regime jurídico da autonomia, mas sempre há autonomia. Não existe nada com autonomia zero. Nada com autonomia zero. Pois bem, feitas essas considerações, que são as premissas do meu raciocínio, eu quero aqui fazer um pequeno, até para poder respeitar o tempo que me foi dado, de 20 minutos, quero fazer um pequeno panorama de exemplos de negócios probatórios. Então, alguns exemplos de negócios probatórios típicos. Típicos. Eu vou começar com um que eu acho ótimo, e eu, particularmente, não vejo a turma do direito probatório conversar muito sobre ele. Eu não vejo. E é um negócio probatório antiquíssimo, antiquíssimo, que é o previsto no artigo 109 do Código Civil, que diz: no negócio jurídico celebrado com cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato. Ora, o que é que está dito aqui? As partes convencionam que determinado ato só se prova por instrumento público. O que o artigo 109 diz é: admite-se no Brasil uma cláusula que diga que determinado ato só se prova por instrumento público, mesmo não sendo um ato que a lei mandava provar por instrumento público. As partes podem convencionar, está dentro da autonomia, que determinado ato só se prova por instrumento público. E se o ato só se prova por instrumento público, me perdoem, só se prova por instrumento público. Ou seja, há claramente um negócio probatório aqui, uma restrição à produção de outras provas. É claro, meus caros, isso vale para tudo mais que eu vou dizer. Esse negócio pode ser nulo. Pode ser nulo porque é uma simulação, pode ser nulo porque as partes são incapazes, pode ser nulo porque é uma fraude. Claro que ele pode ser nulo. Como qualquer negócio pode ser nulo. Se ele for nulo, ele é nulo. Agora, sendo válido, ele tem que ser observado. Ou seja, se não há nada que comprometa a sua validade, ele tem que ser observado. E ele é um negócio típico. Eu acho que não dá, já falei isso algumas vezes para algumas pessoas, não dá para construir para o Brasil, uma teoria dos negócios probatórios que não dialogue com uma hipótese como essa, que é antiquíssima e que cria me permitam a analogia, a gente usa muito a expressão regra de prova legal para limitar a valoração da prova pelo juiz. Regra de prova legal é um termo clássico, né? O que nós temos aqui é uma regra de prova negocial que limita a valoração da prova pelo juiz. Ou seja, esse tipo de negócio é permitido e repito, antigo. E um negócio parecido com esse são os negócios cambiários. Quando eu faço um negócio cambiário, o negócio cambiário se caracteriza, constitutivo do negócio cambiário o seguinte: aquele ato só se prova pela cártula. A cártula é a única prova daquele ato. Todo negócio cambiário se caracteriza por isso. E, portanto, nessa medida, o negócio cambiário também é um negócio probatório. Ele serve para outras coisas, mas ele é um negócio executivo, por exemplo, mas é também um negócio probatório. Na medida em que ele diz aquele ato só se prova com a cártula. Não há nenhuma outra prova que possa provar. Se tiver outra prova, não será mais um negócio cambiário, será um outro negócio, mas não um cambiário. Colaboração premiada é um exemplo de negócio típico, probatório, embora ele não seja 100%, ele é probatório em um pedaço dele, e o outro pedaço ele é
para a produção de efeitos materiais relacionados ao colaborador, mas do outro lado é um negócio para obtenção de prova. É um negócio para obtenção de prova. E lembro que a colaboração premiada é um negócio típico no processo penal, mas que, por exemplo, pode ser aplicado tipicamente na improbidade, porque a nova lei de improbidade permite esse tipo no acordo de não persecução civil, você embutir uma colaboração daquele for acusado de improbidade, colaboração para fins de produção de prova. Outro negócio probatório, quer dizer, outro negócio que pode ter eficácia probatória, eu mudei um pouco a fala aqui, porque esse negócio que eu vou falar agora, ele não é necessariamente probatório, não é necessariamente probatório, mas ele pode ter eficácia probatória, é um negócio de certificação. O negócio de certificação, ele pode ter por objeto certificar a existência ou inexistência de um fato, e a interpretação de determinado fato. Então, se eu posso, por negócio de certificação, e é típico, o negócio de certificação é típico, tem previsão expressa no Código Civil, no artigo 113, no artigo 421, 121A do Código Civil, tem previsão expressa no negócio de certificação, eu posso negociar, as partes podem negociar, podem atribuir certeza à ocorrência de um fato. Vejam, meus caros, é para além do artigo 374 do CPC, que diz que fato incontroverso não depende de prova. É para além disso. Aqui é um fato em que, por negócio expresso, as partes deliberam que ocorreu ou que não ocorreu. Portanto, é um fato com muito impacto probatório. E veja que o CPC, no artigo 357, parágrafo 2º, quando fala do chamado saneamento consensual, o saneamento consensual é um exemplo de negócio de certificação que pode ter por objeto questões de fato, como, aliás, expressamente diz o 357, inciso 2. Ou seja, o saneamento tem por objeto a definição das questões de fato, do fato probando. 357, inciso 2. O parágrafo 2º permite o saneamento consensual, que tem que ser homologado pelo juiz. É um negócio que depende de homologação pelo juiz. Diferentemente dos outros, esse depende de homologação pelo juiz. Mas é um negócio probatório. Quer dizer, pode ter eficácia probatória. Ele não é necessariamente probatório, mas pode ter eficácia probatória. Um outro exemplo de negócio probatório típico, e esse é muito bom porque tem um julgado recente a respeito dele, é o negócio previsto no artigo 18, inciso 1, da Lei de Liberdade Econômica. Porque ele prevê a possibilidade de escolha pelas partes envolvidas, né, pelas partes do negócio, do meio de comprovação da autoria, integridade e confidencialidade de documentos em forma eletrônica. As partes do negócio podem, por convenção, dizer como é que se provará, por exemplo, a autoria de um documento eletrônico, a autenticidade de um documento eletrônico. Ou seja, é possível convencionar o modo de prova desse fato, que é o fato da autenticidade, quando se tratar de documento eletrônico. Isso é previsão expressa da lei. E por que eu reputo essa previsão importante? Aliás, eu escrevi sobre ela logo que a lei saiu, porque eu achei isso muito importante. A lei de 2019. Ano passado, muito recente, agora, 24 de setembro de 2024, o STJ julgou o RESP 2, 159.442, ministra Nancy Andrighi é relatora, em que ela confirma essa possibilidade e expressamente se refere a isso como um negócio probatório, inclusive fazendo remissão aos negócios processuais, de modo geral. É um julgado importantíssimo esse do STJ. É um negócio probatório, estava previsto em lei, o STJ confirmou essa possibilidade. Agora, como eu disse, setembro de 2024. Ainda tem a escolha consensual do perito, que todo mundo conhece, e a Convenção sobre o ônus da prova, que também todos conhecem. Aliás, saudações ao meu grande amigo, meu irmão, Robson Godinho, que deve estar por aqui nesse grupo, cuja tese de doutorado foi exatamente sobre convenções sobre o ônus da prova, publicada em 2015, e que ele disse que não vai publicar a segunda edição. Ele está com birra, está mal-humorado, disse que não vai publicar a segunda edição dessa obra, que eu reputo uma obra histórica, sob qualquer ponto de vista. Agora, exemplos de negócios probatórios atípicos. Vou dar um exemplo de um negócio que eu fiz. Esse negócio eu fiz como advogado num acordo de família. Eu fiz um acordo de família envolvendo um casal, e nesse acordo eu coloquei a seguinte cláusula:
numa eventual disputa desse casal em juízo, por bens, por filho, guarda de filhos, enfim, eventual disputa, nenhuma das partes poderia juntar prova, prova de fatos da intimidade do casal. Então, está lá dito no acordo, não pode juntar nude, carta íntima, vídeo íntimo, não pode juntar nada disso. Se juntar, multa, uma multa inclusive muito alta, de R$ 500 mil. O que é que a gente fez aí nesse negócio? Nós criamos uma prova ilícita por negócio. A ilicitude da prova, a gente aprendeu, a teoria da ilicitude da prova, a gente aprendeu, a prova é ilícita quando ela viola alguma norma, alguma lei lato sensu. Quando viola alguma lei lato sensu. Aí ela é ilícita. Só que nós temos que observar que num sistema como o nosso, a gente pode imaginar uma ilicitude da prova decorrente de um negócio. De um negócio. Volto a dizer, Fred, e se essa ilicitude negocial for ela mesma ilícita? Quer dizer, você convenciona para excluir uma prova com o propósito de simular. Eu volto a dizer o que eu disse. Se o negócio é ilícito, ele é ilícito. Você não vai. O problema se ele for válido, ele tem que ser aplicado. Mas para ele ser ilícito, para ele não ser aplicado, ele tem que ser nulo. E para ele ser nulo, o objeto tem que ser ilícito. Tem que ter fraude, tem que ter simulação, tem que ter algum vício de vontade. Então, você vai ter que demonstrar isso para poder invalidar. Presunções negociais. Presunções negociais acontecem em todo. É difícil ter um contrato que não tem uma presunção negocial, meus caros. E aqui, mais uma questão do direito da teoria da prova. Quando a gente vai estudar a teoria da prova, presunções, a gente estuda presunções legais e judiciais. Mas esquece que existem presunções que são negociais. Elas não são legais, elas são presunções que decorrem do negócio. Eu recentemente examinei um caso inclusive, conduzido pelo nosso comandante Vitor de Paulo Ramos, um caso que ele está conduzindo, ele me procurou para eu poder examinar, é um caso em que ele construiu um grande acordo envolvendo duas partes, ele foi o construtor desse acordo, e esse acordo disciplinava longamente o modo de produção de prova extrajudicialmente. Porque, na verdade, é uma grande negociação entre duas partes para averiguar se a entrega do serviço estava correta, se aquilo que se prometia entregar estava correto, estava dentro dos padrões de correção. Então, se criou um método de avaliação sobre se a entrega estava correta. Portanto, um método de construção de prova extrajudicialmente. E uma das partes que é muito interessante é o seguinte: uma parte entregará o serviço e haverá um momento da vistoria. Feita a vistoria, a outra parte tem tanto tempo para poder se manifestar. Não se manifestando, diz o negócio, presume-se a aceitação. Ora, se eu presumo negocialmente a aceitação, o fato aceitação, que é um fato probando, né, que poderia ser fato probando, considera-se provado. Artigo 374. O 374 do CPC, inciso 4, quando fala fato em cujo favor milita a presunção legal de veracidade, leia-se, fato em cujo favor milita norma, não é só lei, norma que impõe presunção. Presunção legal ou negocial. É o exemplo desse aqui. E há inúmeros exemplos de presunções negociais e, portanto, com grande impacto probatório. Meu tempo está acabando, mas podemos falar em discovery negocial, muito, muito importante. Duas empresas, elas negociam o fornecimento, a troca de documentos antes de uma briga. Podemos falar de produção antecipada de prova obrigatória, convencionada. Você pode convencionar a produção antecipada de prova como obrigatória sempre antes da ação, ou pode convencionar, inclusive, a produção antecipada de prova extrajudicial como obrigatória. É possível você fazer acordo quanto aos custos da prova, um acordo quanto à distribuição do custo da perícia, um acordo quanto à metodologia da perícia, um acordo com... tudo isso é acordo atípico, né? Porque o código só fala em escolha consensual do perito. Estou falando de acordos de perícia adjacentes àquele acordo típico. Então, a amplitude negocial é muito grande. Como meu tempo se esgotou, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Obrigada, Fred. Sempre trazendo aí inquietações, né? Eu vou precisar pedir mais um ano de prorrogação para minha tese agora.
de trazer todas essas ideias. Professor Fred, muito obrigada pela exposição. Agora a gente vai ouvir o professor Sérgio Cruz Aranharte. Ele é professor titular da Universidade Federal do Paraná, né? Como disse muito bem o nosso professor Fred aqui, nosso mais novo professor titular. Pós-doutor pela Universidade de Estúdio de Firenze, procurador regional da República. Professor Sérgio, a palavra é sua. Obrigado, Belu. Obrigado. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a você e ao Instituto Brasileiro de Direito e Raciocínio Probatório pelo convite. Queria dizer que, para mim, é uma honra enorme ter sido convidado pelo Vitor para participar desse instituto. Eu acho que o Vitor teve uma iniciativa e uma sacada extraordinária quando criou esse instituto, porque o tema do direito probatório, se a gente olha para 10 anos atrás, era um nada dentro do Brasil. E é alguma coisa muito importante, acho que os exemplos que o Fred acabou de indicar mostram claramente como esse tema é importante e como ele influencia diretamente na solução do processo civil, muitas vezes para nós, sem uma atenção adequada. Então, a criação de um instituto que seja especificamente voltado ao estudo do direito probatório, do raciocínio probatório, eu acho uma percepção do Vitor que foi extraordinária. E por isso eu acho que essa iniciativa, né, ela merece realmente ser elogiada e merece ser ampliada cada vez mais. E essa ideia de fazer essas pílulas a propósito do direito probatório ao longo desse período inicial do Instituto, ao meu ver, tem muito a ver com essa iniciativa e é muito importante para divulgar aquilo que a gente quer, de fato, que seja olhado por nós todos da doutrina e por todo o usuário do direito processual, que é enxergar como isso é importante para o processo e como isso não pode ser menosprezado por nós da doutrina e também pela prática judiciária. Então, eu acho que essa iniciativa foi extraordinária. Quero saudar o Vitor a propósito dessa iniciativa, saudar também a Roberta, que está conduzindo aqui a parte técnica dessa nossa transmissão, saudar você, Belua, e eu, querido amigo Fred, também. Fred, quero dizer a você que, em primeiro lugar, agradecer a você pelas suas palavras, mas, em segundo lugar, dizer que eu é que sou, na verdade, o sujeito que está deslocado aqui, porque acho que até a forma como eu penso o processo e como eu examino essas questões, de certa maneira, mostram que a minha opinião é minoritária dentro daquilo que pensa, por exemplo, a Belua, daquilo que pensa o Robson, que está aqui conosco também hoje, daquilo que pensa até o Arthur, de certa forma. Então, eu estou, na verdade, aqui pronto para tomar as porradas de todo mundo. Mas é bom também, Ministério Público, a gente gosta de apanhar dos outros, né? É alguma coisa que acho que é íncita à função da gente de Ministério Público. Mas queria dizer que é muito legal de poder compartilhar com todos vocês. Queria saudar todos aqueles que estão aqui presentes conosco nessa transmissão e também aqueles que depois vão assistir a essa transmissão futuramente. Então, queria saudar aqueles que estão aqui, o Diogo, o Arthur, o Robson e tantos outros que estão aqui conosco. E queria iniciar reiterando uma premissa que o Fred trouxe e que, na minha opinião, é fundamental, que é: não há propriamente um único discurso sobre negócios processuais em matéria probatória, na minha opinião. Aquilo que o Fred colocou, a meu ver, é essencial para a gente entender o problema que a gente está examinando e poder fazer um discurso adequado a uma determinada estrutura com a qual a gente vai tratar o problema dos negócios processuais. A meu ver, tem toda a razão o Fred quando diz que há uma diferença fundamental, e quem estuda a prova sabe muito bem disso, né? Pensar as regras processuais probatórias de natureza material e as regras processuais, as regras materiais probatórias, né? Uma coisa é pensar aquilo que o direito material regula e que tem impacto para o direito probatório, e isso é tratado pelo direito material, segundo as premissas do direito material, segundo as regras do direito material, segundo a lógica do direito material. Outra coisa é pensar a regra processual que discute prova, que também tem suas próprias premissas, seus critérios de validade, seus critérios de existência e de eficácia. E a gente não pode misturar esses campos, justamente porque a gente corre o risco de confundir as conclusões a que a gente chega a propósito desse assunto. Por exemplo, o Fred mesmo mencionava uma regra que, a meu ver, é de conteúdo material, que tem a ver com o problema da prova e que se encaixa ou se insere dentro de um universo próprio e que exige um raciocínio próprio, que é o problema da forma do negócio jurídico. O Código Civil regula a forma do negócio jurídico como regra geral. A forma é livre, o que impacta para o processo também. Dizendo, se a forma é livre, você prova esse negócio como você quer. Eventualmente, a forma não é livre.
E se a forma não é livre, então, a meu ver, não é propriamente que o juiz está proibido de considerar o fato existente a partir de uma forma não prevista na legislação material. Não é isso. É que, e essa é uma opinião muito corrente na doutrina italiana, é que um negócio que não observa a forma prevista pela lei ou pelo próprio negócio jurídico não pode gerar um negócio válido. E é por isso que o juiz não pode considerar que aquele negócio seja válido. A compra e venda feita sem uma forma determinada, sem uma escritura pública, de regra, não é que aquele negócio não exista, é que não é válido. Né? Portanto, eventualmente também não pode ser até não eficaz. Então, há aí um elemento e todo um universo a ser estudado que envolva o direito material probatório e que tem seu próprio raciocínio, sua própria lógica, a sua forma de construção. Por outro lado, a meu ver também, o professor Fred coloca muito bem essa questão, é preciso pensar que, mesmo no campo processual, das regras processuais probatórias, né, nós temos regras processuais probatórias que vão ser dirigidas ao processo judicial tradicional, aquele que vai se desenvolver perante o Poder Judiciário, porque lá eu tenho também um elemento próprio, que é valores públicos que estão imbuídos no processo e que precisam também ser observados, e há toda uma outra racionalidade, que, a meu ver, também se desenvolve para outras áreas e outras formas de solução de controvérsia. Como disse bem o Fred, né, eu posso pensar em regras processuais em matéria de prova aplicáveis à mediação, à arbitragem e a outros meios de solução de conflito que sejam diferentes daquelas cabíveis para dentro do direito processual voltado ao Poder Judiciário. Tudo isso exige que a gente, então, pense em discursos próprios, porque trabalham também com premissas próprias em relação a cada um desses espaços aqui. Eu vou me limitar a tratar dos negócios processuais probatórios que impactam o processo judicial. Então, não vou tratar das regras que são de conteúdo ou de cunho material, e também não vou tratar dessas regras processuais que envolvem matéria de prova e que podem afetar outras formas de solução de controvérsia. Que, para mim, cada um deles vai exigir certas premissas específicas e certas conclusões também específicas. Então, até pela especificidade do tema, vou me limitar a tratar das regras probatórias, dos negócios processuais probatórios que impactam diretamente a atividade do Poder Judiciário, que impactam o processo judicial. Tá? Não que não haja importância nos outros temas, são muito importantes, o próprio Fred mencionou vários casos desses que são, a meu ver, até mais importantes do que a própria atividade jurisdicional, mas é só para ficar, talvez, um discurso um pouquinho diferente daquele que o professor Fred mesmo utilizou anteriormente. Bom, no campo dos negócios processuais probatórios que se ligam ao Poder Judiciário e à atividade jurisdicional, eu diria, há também uma outra divergência que precisa também ser mencionada, porque vários autores pensam de forma diferente esse tema. Nós temos desde professores como o professor Antônio Cabral, que enxergam a ideia do negócio processual apenas naquelas situações em que as partes têm o poder de transigir e impor a terceiros, inclusive ao Poder Judiciário, as conclusões do seu negócio, né? Indo até aqueles outros autores que entendem que nós podemos ter um negócio processual também quando eu tenho a própria figura do juiz envolvida. Então, por exemplo, quando eu tenho um negócio sobre a certificação dos fatos sujeita à homologação do juiz, para alguns autores, isso não constitui um negócio processual próprio. Isso constitui um requerimento passível de uma análise judicial. Né? Para outros autores, não. Isso é uma outra forma de um negócio processual. Nós precisamos fazer também essa diferenciação, porque há também consequências diferentes, conforme eu inclua ou exclua o juiz como um sujeito, um ator, digamos assim, do negócio processual específico. Né? Para aqueles que veem o negócio processual só como uma atividade desenvolvida pelas partes, muito provavelmente vai haver algumas conclusões que são diferentes do que para aqueles autores que enxergam também negócios processuais que envolvam a autoridade judicial. Tá? Então, só tomem esse cuidado, porque também vai haver diferenças aí que podem impactar na maneira como a gente vai enxergar esse tipo de atividade. De qualquer maneira, eu acho que uma premissa fundamental para tratar dos negócios processuais envolvendo o Poder Judiciário é a gente se perguntar qual é o papel que a gente atribui à função jurisdicional. Afinal, quem olha, por exemplo, a doutrina europeia, muitas vezes vai enxergar na doutrina europeia uma tendência comum, até normal, diria, de ligar a função jurisdicional à finalidade de compor o conflito das partes. Essa é a visão
dominante, por exemplo, na Itália, é a visão dominante também na Alemanha, é a visão dominante em vários outros países europeus. E quem enxerga o processo como uma atividade desenvolvida, sobretudo, para as partes, para a composição do conflito das partes, muito provavelmente vai dar uma amplitude muito maior para os negócios processuais do que aqueles que enxergam outros fins, sobretudo fins públicos, para dentro do processo. Eu, particularmente, junto com o professor Marinoni, quando a gente escreveu o livro sobre prova, nós sempre tivemos uma perspectiva muito mais publicista do processo. Somos até chamados pelo professor Antônio Passo Cabral como hiperpublicistas, então eu, até fazendo jus ao título que eu ganhei do professor Antônio, eu sou hiperpublicista, talvez por definição. Eu enxergo esses fins públicos do processo como alguma coisa muito importante. A preservação da segurança jurídica, das liberdades das partes, a ideia da formação da coisa julgada, do desenvolvimento do direito, são valores, a meu ver, muito importantes para o processo, e por isso o processo tem fins públicos que não podem ser subordinados apenas a esse outro fim, que é a composição do conflito das partes. E se esses outros fins existem, então acaba que o meu conceito e a minha ideia sobre os limites dos negócios processuais acaba sendo mais restrito do que algumas outras ideias que talvez sejam desenvolvidas por outros autores dentro do processo civil. Talvez até aqui alguém vá enxergar com certa estranheza, porque eu acabei de falar para vocês que, a meu ver, o processo tem como finalidade também a ideia de preservar a liberdade das partes. E vocês vão dizer, mas como? Você não acabou de dizer que um processo tem fins públicos, não se subordina à ideia da vontade das partes? É que veja que, na nossa perspectiva, preservação da liberdade das partes não significa dizer a mesma coisa que conferir um amplo espaço de liberdade para as partes dentro do processo. A ideia que a gente acaba desenvolvendo é a perspectiva de que um Estado que tenha autoridade, não estou dizendo um Estado autoritário, pelo amor de Deus, estou dizendo um Estado que tenha autoridade para decidir as controvérsias de acordo com o direito estatal e impor as suas decisões, é um Estado que, ao mesmo tempo, preserva as liberdades das partes, dos sujeitos, de modo geral. Porque é só um Estado que cumpra e atue o direito segundo as regras que foram pré-estabelecidas por ele, é capaz de ter um espaço de fato adequado para a preservação da liberdade. Aliás, esse é o discurso norte-americano, um processo que, em princípio, é um processo em que o Estado, jurisdição, tem muita autoridade, não é um Estado autoritário, mas tem muita autoridade, é um Estado também que preserva muito a liberdade dos sujeitos envolvidos. Então, acho que não há propriamente um antagonismo entre essas duas ideias, mas há sim a percepção de que, para que o Estado possa preservar de maneira adequada as liberdades e os direitos das pessoas, é importante que ele tenha autoridade para atuar o direito e impor o direito de forma correta e adequada dentro do mecanismo que foi escolhido, que é o processo judicial. Essa é a primeira questão que eu acho que é fundamental também de ser determinada. E a segunda, nós também precisamos daí, olhando o processo sob essa perspectiva de que há valores públicos envolvidos no processo, perceber que qualquer negócio jurídico, inclusive os negócios processuais, eles podem valer e, em princípio, vão poder ser oponíveis àqueles que participam do negócio e, portanto, não são oponíveis a terceiros. Se há valores próprios que precisam ser preservados pelo próprio Estado, poder opor um negócio processual ao Estado jurisdição exige que os fins que foram ou que estão imbuídos dentro do negócio processual das partes estejam alinhados também aos fins próprios do Estado. Se não houver esse alinhamento, muito provavelmente o Estado jurisdição pode negar a eficácia, negar a validade, negar a utilidade, digamos assim, para ser mais amplo, negar a utilidade a esse negócio jurídico processual. Por isso, por exemplo, quando a gente olha, eu digo eu, o professor Marinoni, quando a gente olha a regra do artigo 471, que prevê que as partes possam escolher de forma negocial o perito, eu acho que essa é uma regra que tem muita utilidade, tem muito interesse. Porém, ela é uma regra que precisa ser interpretada da maneira correta e alinhada à perspectiva pública do processo. O que significa dizer que as partes possam escolher o perito para o juiz, o perito judicial?
Significa dizer que elas podem escolher qualquer perito, por pior que seja, e o juiz tem que achar bom aquele perito e decidir a controvérsia de acordo com o laudo pericial daquele perito. Não é possível que ele, por exemplo, realize uma segunda perícia, que ele se oponha às conclusões do perito? Não. Só quer dizer que as partes, porque têm conhecimento mais preciso sobre o conflito, porque conhecem melhor os problemas, muitas vezes técnicos, envolvidos no conflito, têm também, muitas vezes, melhores condições para saber quem é um bom especialista naquele assunto. E, portanto, tem condições de dizer para o juiz, que não é um especialista no tema, esse é um sujeito que entende desse assunto. Eu vou discutir com alguém, o problema é que recentemente apareceu, inclusive, no noticiário, uma situação em que eu talvez esteja copiando uma música de um outro cantor famoso. Bom, o juiz não é um sujeito especialista em música. As partes envolvidas provavelmente são. Quem é que pode estabelecer quem é um bom perito para avaliar se houve ou não houve plágio na música que certo artista fez e que parece muito com a música do outro artista? Será que sou eu, juiz, que tenho que lidar com causas de família, com causas empresariais, com causas de propriedade? Ou será que são aqueles dois artistas envolvidos no conflito, que têm condições de dizer, esse é um cara que é imparcial e que entende do assunto, vai fazer uma perícia muito bem feita. Feita essa sugestão, não tem muito por que o juiz dizer, não, eu não aceito esse perito, porque esse cara, para mim, não sabe porcaria nenhuma. Eu gosto mesmo do meu perito aqui, que é um engenheiro civil, e que acho que ele é muito melhor no assunto. Né? Claro que não tem muita lógica nesse tipo de situação. Aí sim, eu vejo um alinhamento de perspectivas entre a função jurisdicional e os seus objetivos públicos e esse ato negocial praticado entre as partes, que, portanto, vai, a meu ver, também surtir o seu efeito natural. Agora, do outro lado, eu não diria viável que eu possa, por exemplo, negociar com a outra parte que vamos excluir do juiz a possibilidade de fazer uma prova pericial aqui. A gente não quer prova pericial. A gente quer que o juiz ouça a música e diga se tem ou não tem plágio nessa música aqui. Não queremos que o juiz utilize de um meio de prova que seja a perícia. Ou, para não atrapalhar o andamento do processo, nós não queremos que o juiz produza prova testemunhal, ainda que a prova testemunhal fosse importante para a solução dessa controvérsia. Então, a meu ver, o que eu tenho que examinar é esse alinhamento de perspectivas aqui dentro. E, presentes esse alinhamento, os negócios processuais são sempre viáveis, inclusive em matéria probatória. E quando é que normalmente esse tipo de negócio, então, atende a essa perspectiva? Quando ela não infringe o poder de convencimento do juiz, quando ele não atrapalha o poder de convencimento do juiz, e quando ele não restringe os poderes probatórios também do magistrado ou os poderes probatórios de terceiros. E aí até há uma outra questão que a gente poderia examinar, e talvez seja até mais interessante deixar para examinar depois, mais adiante, que é o impacto do artigo 503, que prevê a coisa julgada sobre a questão nessas situações em que eventualmente eu tenha algum tipo de restrição probatória. O próprio Código prevê que não vai haver coisa julgada sobre questão quando haja algum tipo de restrição probatória no processo. E, somando 503 com 506, há autores, o professor Marinoni tem desenvolvido isso, outros tantos autores também têm tratado do assunto, né, que vão pensar no problema da coisa julgada em favor de terceiros, inclusive sobre as questões prejudiciais que possam ter sido decididas no primeiro processo. Aí eu tenho um problema que pode ser relevante para cá, que é, eventualmente, o terceiro pode sofrer uma situação em que ele iria se valer de uma coisa julgada havida num processo entre outras pessoas, mas não pode se valer por conta da restrição probatória havida entre as partes. Será que um negócio probatório como esse precisaria consultar esse terceiro? Poderia ser qualificado como inválido porque afeta interesse de terceiro? Isso é uma questão super complicada, eu não quero nem tratar, porque, a meu ver, ela envolve, de fato, uma série de outras discussões que eu não tenho nem tempo de tratar aqui, mas que acho que é muito interessante porque trabalha o problema da relação entre direitos de terceiros e, eventualmente, os negócios processuais probatórios realizados num determinado processo. Dito isso, eu queria, apenas para concluir, porque também meu tempo está acabando para essa apresentação inicial, lembrar dois pontos que eu acho importantes. Primeiro, o professor Fred mencionou também uma questão sobre os negócios processuais a propósito do grau de convencimento do juiz. Esse é um tema ultra interessante. Aliás, tem um artigo muito recente do Ravi, escrito sobre esse tema, pensando sobre o problema dos estándares probatórios e a negociação sobre estándares probatórios, que eu acho talvez um dos assuntos mais interessantes que nós temos para examinar.
Primeiro, porque nós não temos mesmo muito hábito de tratar o problema do próprio estándar probatório no Brasil, né? Esse é um tema que é relegado a um segundo plano, são poucos os trabalhos que existem sobre o assunto, mas é um tema fundamental, porque, afinal de contas, eu estou estabelecendo o que é que eu vou exigir do juiz como um grau de conhecimento, um grau de certeza adequado para que ele forme a sua convicção e decida uma certa causa. E pensar na possibilidade de que as partes possam ampliar ou restringir esse estándar probatório, sem dúvida tem impacto também significativo para a solução de uma série de controvérsias no Brasil, né? Então, esse é um tema que eu acho que talvez mereça uma atenção um pouco maior de nós. E o segundo dos temas que eu acho que é fundamental de pensar é também, eu vou lembrar uma outra figura que tem, ou que lembra pelo menos muito, um negócio processual probatório que também é muito antigo e que muitas vezes é pouco explorado, que é a figura da confissão. Na Itália, sobretudo na Itália antiga, primeira metade do século passado, muitos autores que escreviam sobre confissão acentuavam o seu caráter, não exatamente de um negócio jurídico, mas muito semelhante a um negócio jurídico. E o que alguns autores, inclusive um autor chamado Luigi Matirolo, escrevia naquela época, era que a confissão talvez tivesse uma dupla natureza. Talvez tivesse uma natureza na relação entre as partes do processo e uma outra natureza da relação entre as partes do processo com a autoridade judicial. E eu acho isso muito interessante, porque talvez seja exatamente isso que nós temos que olhar nesses negócios processuais probatórios que acontecem no campo jurisdicional. Talvez nós possamos enxergar um grau de eficácia dos negócios na relação entre as partes e um grau diferente de eficácia na relação entre as partes e o Poder Judiciário, tal como acontece com a confissão. Havendo a confissão, a parte que confessa não pode mais querer produzir prova contrária à sua confissão. E a parte beneficiada pela confissão fica dispensada de produzir prova do fato que foi confessado. Artigo 374 do Código de Processo Civil. Agora, em relação ao juiz, não há esse mesmo grau de vinculação. O juiz pode afastar a confissão desde que ele entenda que aquela confissão é inverossímil e que aquele fato que foi confessado não é verdadeiro ou haja outros elementos do processo que indiquem para ele um sentido diferente. Talvez nós pudéssemos estender essa mesma lógica em relação aos negócios processuais de modo amplo para aquilo que acontece no campo da prova. De forma a, quando as partes, por exemplo, transigem sobre nós não queremos uma prova pericial nesse processo, isso vincule a elas, impeça que elas produzam a prova pericial. Mas não pode impedir que o juiz, se entender necessário, determine de ofício a produção da prova pericial, desde que presente as condições para que ele possa agir de ofício. Eu sei que aí, de novo, eu talvez arrume uma encrenca com a Belu, porque eu sei que ela tem uma opinião um pouco diferente em relação aos poderes instrutórios do juiz, mas a percepção de que pelo menos eu possa, dentro do campo em que eu autorizo o juiz a exercer seus poderes instrutórios, a não ser privado desses poderes instrutórios em razão de algum negócio processual que as partes eventualmente tenham feito. Então, há um grau de vinculação para as partes, desde que, claro, esse negócio seja válido e seja eficaz, mas que haja um outro grau de vinculação para a autoridade judiciária e até mesmo para terceiros que não tenham participado desse processo. Vou citar o exemplo do Ministério Público, num certo caso, que atue, por exemplo, num conflito coletivo de terra, alguma coisa do gênero. Quem sabe, então, a gente pudesse, com isso, estender também mais um grau de complexidade aqui, que é uma análise da eficácia desses negócios processuais à luz das circunstâncias de cada caso, dentro do processo judicial específico formado. Eu termino, então, essa primeira parte dessa minha exposição renovando o agradecimento para estar aqui com todos vocês e dizendo que eu fico muito contente, mais uma vez, de estar aqui discutindo esse tema, que é um tema altamente complexo, e agora ouvindo, esperando as pedradas que eu vou tomar de todos vocês aqui. Muito obrigado. Professor Sérgio, muito obrigada. A gente agradece muito a participação e todas as inquietações, né? Tô vendo que o Gustavo até mandou aqui um artigo, né, no chat. Fica aí para quem tiver interesse. Professor Fred, eu sei que o senhor tem um compromisso, né? Eu acho que vai ter que sair agora, uns minutinhos, agora, né? Eu tenho uma reunião agora. Ah, então tá bom. Então vamos ter que deixar o debate com o professor Fred. Ele fugiu, né? Depois eu vejo. Depois eu vejo no YouTube. Perfeito. Professor, muito obrigada, viu, pela participação. A gente vai seguir aqui mais alguns minutinhos. Valeu, Obrigada. meus queridos.
Feliz Um 2025 para abração, Fred. vocês. Obrigado para Abraço, meu você querido. também. Abração. Obrigado. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, né, e já quiser aí, pode abrir o áudio, pode levantar a mão ou então mandar aqui pelo chat. Professor Sérgio, eu vou começar, na verdade, até uma inquietação que a sua palestra, né, e a do professor Fred trouxe. Eu não vou entrar nos poderes institucionais, porque eu acho que isso a gente já debateu, né? Eu acho que é insolúvel aqui nesse debate tão curto, né? Mas em relação à participação ou não do juiz nos negócios processuais, né? O Fred até trouxe isso, né? Se o juiz é parte ou não da negociação probatória. Eu não sei exatamente o posicionamento do professor Sérgio sobre isso, se ele é ou não é parte, né? Eu sei que existe uma discussão acadêmica muito grande em relação a isso. E eu tenho pensado muito na cooperação judiciária, porque a cooperação, né, é um tema, inclusive, que o professor Fred tem trabalhado com muito afinco também, e que eu acho que nós que estudamos direito probatório temos que voltar os olhos para isso, porque a Resolução 350 ela vai falar, inclusive, de atos probatórios, né, feitos por cooperação. E a gente tem visto atos probatórios na prática, né, realizados por cooperação. Aqui em Minas Gerais, nós tivemos, em outros estados também, mas nós tivemos recentemente também um ato de cooperação entre o Judiciário e o INSS. Foi muito interessante, né, que foi uma produção de provas por vídeo, que o INSS está concordando, né, que a outra parte poderia provar por meio de vídeos, de auditiva de testemunhas, a existência ali de, por exemplo, né, se é trabalhador rural ou não, enfim, algumas questões poderiam ser provadas aí de maneira até extrajudicial, e o INSS concordando com essa prova. É um assunto que tem me inquietado, né? Também faz parte da tese, mas essa cooperação judiciária para produção de provas, eu queria ouvir, não sei se, né, o professor Sérgio já pensou um pouco sobre isso também, seriam convenções processuais ou não, né? Aí vai depender se o juiz participa ou não. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, professor Sérgio. Obrigado. Aliás, isso é coisa que você que tem que responder, porque você que está escrevendo uma tese sobre o assunto. Mas o que eu diria? Mas eu tô coletando informações, né? Eu estou na fase da pesquisa. A minha observação lá no começo foi só para dizer que é preciso que a gente defina o que sejam os negócios processuais, porque conforme você definindo de um jeito ou de outro, você vai ter uma conclusão ou outra aqui, né? Por exemplo, se eu digo que o negócio processual só é a vida entre as partes, o juiz é sempre um terceiro. E se ele é sempre um terceiro, então eu sempre posso tratar ele como alguém alheio a esses efeitos do negócio. Se ao contrário eu incluo essas convenções processuais em que o judiciário é parte, né, aí eu tenho que pensar de outra maneira, porque as convenções em que o judiciário participa, né, primeiro, precisa ser pensadas à luz de quem é que representa o Poder Judiciário nesses negócios processuais, quem é que atua em favor do Judiciário aí, né, e qual é a consequência, portanto, do negócio celebrado por esse órgão jurisdicional. Né. Você mencionou esse negócio, essa questão dessas perícias que são permissas por vídeo, feitas com relação ao INSS. Sabe que a quarta região aqui há muito tempo implantou essa ideia justamente na época da pandemia, para não parar os processos judiciais de matéria previdenciária. E o tribunal fez um negócio, uma convenção, eu vou usar o termo aqui convenção até para ser um pouco mais amplo, uma convenção processual com o INSS para duas coisas. Para isso, e depois, algo que aqui acontece muito, a perícia, em vários casos, em matéria previdenciária e em matéria de medicamentos, acontece antes da citação do réu, do INSS no caso. Por quê? Justamente porque o acordo que foi celebrado com o INSS naquela época foi: se a perícia disser que esse sujeito é incapaz, você não incomoda, nem faz contestação, já faz uma proposta de negociação aqui. Né? Então, há aí uma alteração de procedimento por um protocolo estabelecido entre o Poder Judiciário e o próprio INSS e que, até onde eu sei, funcionou muito bem. Então, nós podemos imaginar que isso é um negócio processual? Eu diria, sim, isso é um negócio de direito público bem diferente daquele havido entre as partes, por exemplo, na Convenção sobre o ônus da prova, né? Mas eu incluiria, sim, isso como uma convenção que tem seus próprios requisitos, tem sua eficácia e funciona. O problema, no entanto, é que, veja que, como eu agora estou falando de um negócio que envolve direito público, eu preciso avaliar se, eventualmente, por exemplo, vamos supor que isso chegasse lá no STJ, que não participou do negócio, e o STJ dissesse: isso aqui é nulo. Eu acho que você não pode alterar o procedimento e mandar fazer a perícia antes
da contestação, antes da citação do réu. Para mim, isso aqui é inválido. Ou será que, ao contrário, o STJ seria obrigado a respeitar esse acordo feito pelo TRF da 4ª Região com o INSS daqui também, né, dessa região do Sul, para dizer, não, se vocês fizeram esse negócio, eu vou observar e eu não vou declarar a nulidade, por mais que eu ache que seja nulo, não vou declarar a nulidade desse ato. Quer dizer, o discurso agora é outro, porque envolve uma análise de direito público e envolve uma análise de grau de vinculatividade daquilo que é feito por um juiz, talvez de primeiro grau, nesse caso, do tribunal, em relação a outras instâncias. Né? Então, há um outro elemento, um outro campo que tem que ser avaliado aqui. No entanto, eu diria, é muito interessante aquilo que você coloca, porque a teoria dos negócios processuais na França surge com negócios celebrados entre o Poder Judiciário e a OAB francesa, né, e o Bureau da Advocacia Francesa. O primeiro exemplo que o professor, que o Cadier, o professor Cadier cita de negócio processual é exatamente um negócio sobre intimação processual que não foi feito entre as partes do processo, foi feito entre o judiciário de uma determinada região de lá e a OAB daquele país. Então, eu incluiria sim como um negócio processual, acho que isso é válido, isso é eficaz. De novo, aqui a necessidade de preservar um discurso específico, né? Mas observado esse discurso, não há dúvida de que isso aqui seria alguma coisa até muito útil, né, para a gente. A própria ideia desses, que não é nem propriamente um negócio, é mais aí agora uma atitude meio que imposta pelo próprio judiciário, né, em matéria de medicamento, o emprego desses tais NATJUS, são esses órgãos, esses convênios que são feitos pelo Poder Judiciário com universidades para fazer perícias em matéria de medicamento, a meu ver, teriam muito mais eficácia, muito mais utilidade se houvesse a participação do poder público aí. Não vai fazer a participação de todo mundo, porque não tem como eu, cidadão, que vou pedir um medicamento, participar desse negócio também. Agora, se houvesse lá, vamos chamar a União para cá e vamos ver quais são os órgãos que vão fazer essa certificação do medicamento. E, União, se você aceitar esse acordo, fica assim. Então, se o NATJUS disser que esse medicamento é válido, você dá o medicamento e acabou o processo. Né? Porque, para nós que lidamos com isso todo dia, essa é uma das coisas mais chatas do planeta. Continuar com um processo aqui quando tem um parecer favorável do NATJUS. É certo que a pessoa vai ganhar a ação, mas a demora pela tramitação quase que inercial desse processo é totalmente sem sentido aí, né? Com certeza. Eu achei interessante o que o Sérgio comentou, porque me parece que nessa questão do TRF4, né, que você falou da perícia aí antes da citação do réu, seria quase que abrir mão do contraditório, né, na produção da prova, né, tá abrindo mão de participar daquela prova, né, e a gente fala muito Exatamente. sobre o contraditório ser um dos principais elementos da produção de prova, inclusive a prova extrajudicial, né, para ela ser a prova bilateral, né, que as duas partes participam, para ela ser válida. Então é interessante, porque a gente tem aí, né, um dos o princípio, né, a pessoa abrindo, o poder público abrindo mão do contraditório na produção da prova. Uhum. É muito E o interessante. curioso aí é que o autor participa da prova, e quando a prova é desfavorável ao autor, é que dá o maior problema, porque o judiciário vai dizer, vai fazer o mesmo raciocínio, vai dizer, ah, não, a perícia concluiu que você não é incapaz, você se danou, e não tem que ele diga que ele nunca vai ganhar essa ação aí. Eu estou dizendo assim, de modo geral, né? É muito raro que a pessoa consiga desconstituir uma perícia num caso como esse. É muito raro o juiz ir contra uma perícia, inclusive, né? É. A gente tem essa questão. A gente tem feito, até uma das questões que eu trabalho, né? Na prática mesmo aqui na advocacia, em contratos já, a gente já atua bastante com direito médico aqui também, em contratos em que a gente coloca a obrigatoriedade de uma perícia antes da propositura da ação, de uma eventual ação de ressarcimento, por exemplo, por erro médico, né? E isso é uma questão que traz um arcabouço muito interessante para as partes, porque como é uma medida muito técnica, né, a perícia é necessária para ferir erro médico ou não, muitas vezes o paciente chega ali achando que tem toda a razão e fala, olha, teve erro médico, eu quero uma indenização milionária aqui, né? Só que nem nós, como advogados, conseguimos aferir se teve ou não um erro. Então, é interessante realizar essas provas, né, principalmente prévias ao juizamento de ação, até para que nós mesmos, advogados, tenhamos uma certeza maior daquilo, né, que estamos pleiteando. Então, a gente tem colocado muito, né, essas cláusulas de produção de provas, são convenções
processuais, a meu ver, porque está tratando ali de procedimento, né, também, e alterando a lógica ali do procedimento, para realizar a perícia antes da propositura, o que acaba gerando diversos acordos, né, a gente acaba evitando demandas judiciais, porque, como, né, o professor Sérgio bem disse, quase ninguém vai contra a perícia, então é interessante. Posso Agora, te colocar um problema, até não sei se você vai tratar disso na tua tese ou não, mas a professora Paula Costa e Silva, num livro que ela escreveu sobre as convenções processuais, ela trata num capítulo sobre a convenção de não petendo, o pacto não petendo, né? Então, de a ideia de que perturbações, né? você. Isso. A ideia de que, em princípio, você não tem condições de impedir que a pessoa vá ajuizar uma demanda judicial, mas que certas condições você até poderia estabelecer. Então, o pacto de mediação prévia, um prazo para você propor uma demanda, tal. De certa forma, isso que você coloca entra um pouco nessa percepção, assim como também o exemplo que o professor Fred deu, né? Na caso de matéria de família. Vamos obrigar a pessoa a fazer uma prova prévia para depois ingressar com a demanda judicial. Mas a questão que eu queria te propor, só para a gente conversar um pouquinho, e será que em certos casos em que a parte, por exemplo, alegue e prove uma determinada urgência, ou alegue e prove que essa exigência da perícia prévia é exagerada, porque impõe um ônus exagerado para ela poderia considerar essa cláusula que foi estabelecida nesse contrato e ajuizar a demanda sem a perícia prévia? Eu acho que em relação à urgência, né, o nosso código sempre traz essas perspectivas, né, de tutela de urgência, assim como na arbitragem, por exemplo, né, a pessoa pode ir ao judiciário em questões de urgência. Eu acho que a gente pode usar isso como paralelo, né? Eu acho que uma coisa talvez nem impeça a outra, porque pode correr em paralelo, uma perícia e uma ação judicial. Não teria problema, né? Eu até defendo que a gente fala muito de desjudicialização, lógico, ela é preferível antes do processo para evitar a judicialização, mas ela pode ocorrer no curso do processo também. As partes acordarem que vão fazer uma prova, enquanto o processo está correndo, vão fazer uma prova de maneira desjudicializada, por questão de pauta de audiência ou questão de demora ali do judiciário, né? Em questões de urgência, eu acho que a gente sempre tem, né, um arcabouço do próprio CPC trazendo que seria possível, né, a gente propor a ação, mas aí eu acho que tem um dever ali de fundamentação maior, de falar o porquê que eu estou descumprindo determinada cláusula contratual, né? Porque, querendo ou não, é um descumprimento contratual. A gente tem no Brasil, Sérgio, eu falei um pouco disso na dissertação, assim, a gente tem uma mania de desconsiderar contratos, né? A gente não leva contratos muito a sério e muitas vezes, mas isso não vai pegar, isso não vai funcionar, né? Mas quando eu fixo aqui um valor de aluguel num contrato meu, eu vou cumprir, né? Então, a ideia é que as convenções, como o professor Fred falou, elas sejam cumpridas. Se eu vou descumprir, eu preciso, obviamente, ter algum tipo de fundamentação ali, que seja pautada na urgência, ou enfim, às vezes até numa eventual nulidade da cláusula, né? Agora, uma coisa que eu acho muito interessante, trabalhando com convenções probatórias, é a ideia é que a gente não discuta essas convenções, né? Porque se o processo virar uma grande discussão sobre a cláusula probatória, eu acho que ela em si perde o seu objeto, que é a celeridade, que é a gente ter uma resolução mais rápida, muitas vezes, né? E menos custosa do litígio. Então, a ideia não é que a gente fique rediscutindo cláusulas, senão eu acho que aí é besteira, aí é melhor a gente nem fazer. Então, cláusulas muito polêmicas a gente pondera muito isso, porque a cláusula muito polêmica ela vai virar objeto de processo, que não é o que a gente quer, né? E tem muito isso. Eu acho que o que surge é uma questão que surge, Sérgio. Eu não sei se tem alguém com perguntas aqui, mas só para a gente ir caminhando, é em relação à valoração, né, dessa prova produzida fora, porque aí você fala da relação entre as partes, né, a relação que a prova tem entre as partes, mas tem essa relação partes-juízo, né? E aí uma prova produzida fora do judiciário, uma prova que cumpra, né? Vamos pensar que seja, não tenha nenhuma nulidade na convenção, as partes cumpriram, fizeram ali, por exemplo, uma prova pericial de um erro médico, constatou-se que houve um erro e o paciente ali, por exemplo, decide levar essa ação ao judiciário para fixar um valor de danos. É, Em relação à valoração, Sérgio, assim, o que que você entende? A valoração dessas convenções probatórias, né? Como o juiz não participou daquela convenção, como você bem disse, o juiz valoraria essa prova de que maneira, né? Uma prova documental, ou ele vai valorar como uma prova pericial mesmo, ele pode complementar essa prova, pode ouvir esse
esse perito em juízo, né? Qual seria o seu entendimento? Eu, na verdade, quando a gente vai escrever sobre o tema da prova, do valor da prova e a prova documental versus a prova documentada, né, a nossa perspectiva é sempre aquela, enfim, a perspectiva carnelutiana, de dizer que uma prova que tem uma natureza específica não muda da natureza pelo fato de ela ter sido documentada ou não, né? Então, uma prova pericial continua sendo uma prova pericial, ainda que feita de forma extrajudicial, né? Ela continua entrando no processo, como, assim como seria também, por exemplo, a ata notarial, né? A ata notarial não é porque eu, notário, eu, oficial público, certifico que alguma coisa aconteceu, que, a meu ver, isso se torna uma prova pericial, se torna uma prova testemunhal, ela se torna aquilo que ela é, né? Uma ata notarial, ela tem muito mais um caráter ligado a uma prova documental. E do mesmo jeito essa prova pericial. Não é o fato de que ela aconteceu fora do Poder Judiciário que transforma ela numa prova documental ou uma prova testemunhal. Ela é uma prova documentada, embora tenha conteúdo de prova pericial. O que não significa dizer que o juiz deva dar valor absoluto a ela, como também não vai dar valor absoluto à prova pericial feita em juízo. Da mesma maneira como ele pode afastar a conclusão do perito judicial, ele pode determinar a realização de segunda perícia, a mesma coisa vai acontecer aqui, né? Então, não é o fato de que eu levo uma testemunha para fazer um depoimento em cartório e junto isso no processo que transforma aquele depoimento numa prova testemunhal, numa prova documental, perdão, e também não é o fato de que eu faço essa perícia fora do juízo que eu transformo essa prova pericial numa prova documental. Ela continua sendo prova pericial, né? E a valoração vai acontecer, a meu ver, da mesma forma. O que talvez seja mais interessante aí, que é um problema que os americanos hoje discutem muito, é a questão da avaliação do conhecimento desse perito que foi feito extrajudicialmente, que foi escolhido pelas partes extrajudicialmente, portanto, sem o crivo do Poder Judiciário, e que agora tem que ser examinada pelo órgão jurisdicional, né? É o problema de saber se, sobretudo hoje, até o Vitor escreve sobre isso e outros tantos autores têm escrito agora mais recentemente sobre isso, né? Quando o código pensava a prova pericial lá atrás, quando ele imaginava a prova pericial, né, ele supunha uma premissa que hoje em dia é certamente rechaçada, que é a ideia da unicidade da ciência. Então, não importa se você é a engenheira civil A engenheira civil B ou a engenheira civil C, você sempre vai concluir a mesma coisa sobre uma certa rachadura. Você sempre vai dizer que aquela rachadura compromete ou não compromete a estrutura. E o que a gente sabe hoje em dia, o professor Michele Tarufo já dizia isso também há muito tempo, né, é que não é assim. A ciência não é unívoca, ela pensa de forma diferente. Portanto, pode haver que eu e você sejamos especialistas no assunto X e olhemos para o mesmo fato e concluamos de forma diferente. Você é uma médica e vai dizer, esse doente tem que tomar Tilenol. E eu vou dizer que ele tem que tomar AS. E não é por isso que eu estou mentindo, nem que você está mentindo, porque nós temos perspectivas diferentes. Então, o grande problema aí talvez seja essa possibilidade e o estabelecimento de critérios para que o juiz possa dizer, esse cara que vocês escolheram como perito, não dá. Esse sujeito aí não dá. Ou dá. E eu não gosto da conclusão dele, mas eu vou ter que aceitar. Porque, do contrário, fica sendo esse elemento subjetivo que a gente tem hoje em dia, que é, não é porque vocês escolheram um perito e eu não gostei, porque ele não é o perito do juízo, porque eu confio nessa pessoa aqui que eu nomeio em todas as perícias. Então, como não foi esse cara que fez a perícia, eu nesse cara que vocês escolheram não confio. E eu vou fazer a perícia de volta só porque eu não confio nesse sujeito. Por mais que a perícia dele seja boa, seja melhor até do que a do meu perito, não sei o quê, né? É isso que nós precisamos hoje em dia estabelecer alguns critérios, né? Os norte-americanos têm lá nas Federal Rules sobre evidence, né, sobre prova, critérios para discutir esse problema da suficiência do conhecimento técnico. O Brasil não tem nenhuma regra sobre esse assunto no Código de Processo Civil, e esse é um ponto que falta muito e que impacta diretamente nessa questão da prova técnica. A avaliação do conhecimento do perito judicial ou extrajudicial, ele é medido hoje no Brasil segundo a minha subjetividade e não segundo a objetividade do conhecimento que ele transfere ou daquilo que é aceito pela comunidade daquela área específica que é tido como razoável, por mais que possa não ser a única opinião válida sobre o assunto, né? A gente tem vários casos, inclusive nesses casos que você mesmo mencionou, né, problema de saúde, em que junta lá, eu chego com o processo X e junto o laudo do outro caso, bem parecido com o meu, que diz que o medicamento tinha que ser deferido. E no meu caso,
o médico diz que não é para ser deferido. E aí você fica nesse, pô, e agora? Como é que eu faço? Quem é que tem razão? O médico A ou o médico B? Talvez os dois. Mas talvez o fato é que nós temos que começar a aprender que a ciência também não é unívoca, que ela pensa e permite que eu possa ter conclusões diferentes a partir de fatos muito semelhantes. E que isso é normal da ciência também, né? Então, eu acho que esse teu ponto é muito importante e mostra a importância de nós pensarmos nisso, né, em critérios técnicos para a avaliação do conhecimento técnico do órgão pericial, né? Até para que as partes tenham uma garantia, né? De, eu vou deduzir essa prova, vou pagar por essa prova, mas ela vai ser desconsiderada? Não, deixa eu já É, ir por esse caminho, né? Que é um caminho mais seguro para que o juiz considere essa prova posteriormente, a gente não perca tempo, dinheiro, enfim, né? Para sem periciar, a gente dúvida. sabe como é, né? Até se É, eu puder colocar, nós do Ministério Público temos muito esse problema, né? Porque nós temos um órgão técnico dentro do Ministério Público, muitas vezes faz avaliações técnicas. Então a gente tem lá um sujeito que é um antropólogo, vai lá fazer uma avaliação de uma comunidade indígena e vai dizer: aqui tem uma comunidade indígena que tinha que ser reconhecida e não foi reconhecida. Eu levo isso para o Poder Judiciário. Que valor isso tem para o órgão jurisdicional? De regra nenhuma, porque essa pessoa é ligada ao Ministério Público, é até normal eu imaginar que ele faria alguma coisa atendendo ao interesse A ou B. Mas muitas vezes não, ele atua de forma imparcial, né? Porque também nós, em tese, deveríamos atuar de forma imparcial. Então, essas discussões, de fato, mostram como há uma necessária crise de avaliação entre o que acontece fora do processo e dentro do processo, e essa frustração de expectativas, né? Então, eu vou lá e digo, isso aqui é uma área de mangue, e no fim não é, o outro perito diz que não é, etc. Né? a produção antecipada de provas ajuda muito nesse sentido, né? O professor Uhum, Cabral até numa palestra em Brasília, que a gente preferiu juntos, ele estava falando sobre isso, sobre casos em que o Ministério Público, né, não sabe realmente se está ou não acontecendo determinado fato ali, uma uhum. erosão, algo nesse sentido. E A aí a Thaís produção Pascoal antecipada escreveu um livro também sobre isso, muito de legal. coletivização, perfeito, né? E é bem isso, porque a gente às vezes precisa da prova até para saber se tem ou não o direito, né? É, E o com Ministério Público certeza. da mesma forma, né? Principalmente. Então, apurar primeiro, né? Fazer uma petição antecipada para depois ter mais segurança no ajuizamento também. Eu acho que isso é uma mudança paradigmática muito interessante do CPC de 15, né? A petição antecipada de provas, ela é um instrumento incrível, né? Como o professor Fred falou, podemos convencionar também uma petição antecipada de provas antes de ajuizar determinada ação, né? Acho que isso é uma Sem das dúvida. convenções probatórias aí muito interessantes que a gente pode utilizar. Pessoal, alguém tem mais alguma questão, alguma pergunta? Se tiver, fale agora, cale-se para sempre, né? Já estamos no horário do almoço também. Bem, professor Sérgio, muito obrigada pela participação. Foi uma alegria estar aqui. Se o senhor quiser fazer alguma consideração final. Imagina, eu só quero te agradecer, agradecer a você pela oportunidade, agradecer pelo diálogo, desejar a você muito boa sorte na tua tese, ainda mais agora que você sabe que o Fred discorda totalmente dessa tua parte do Discovery. Anotei E, tudo aqui já. e agradecer a presença de todos aqueles que estão aqui. E para aqueles que não são membros ainda do Instituto, queria convidá-los a participar do Instituto. O Instituto, de fato, é alguma coisa que está começando agora do zero e acho tem um potencial enorme para difundir a análise desse tema, que até para quem já participou dos congressos que o Vitor patrocina lá em Porto Alegre, né, sobre direito probatório, deve ter visto como o nível das discussões é alto e as conclusões a que se chega são importantes e fundamentais. Muitas vezes a gente está mais preocupado em saber e discutir o problema do prazo do agravo e devia estar preocupado com essas coisas que a gente está examinando aqui, porque é isso que no fim das contas vai impactar de fato a solução das controvérsias como nós temos aqui. Então queria agradecer a você demais, agradecer ao Vitor e ao Instituto de modo geral e fico à disposição de todos vocês aqui. Obrigado. Obrigada, professor Sérgio. Vou agradecer a Roberta também, né, que nos auxiliou aqui. Roberta, obrigada. O Vitor, que acho que o Vitor está de férias, hein? Não sei. Tá voando em algum lugar por aí. Tá por aí tomando um bom vinho em algum lugar. Obrigada a todo mundo que nos assistiu aqui, também que vai nos assistir no YouTube. Faço agradecimento em nome do Instituto e, como o professor Sérgio falou, né, quem quiser, tiver interesse de adentrar no Instituto, as regras estão lá no Instagram.
do Instituto nós temos as regras, né, de admissão. Vão ser todos muito bem-vindos. Obrigada a todos, uma boa tarde, bom almoço aí para todo mundo e até logo. Boa Obrigada, tarde, Fê. bom almoço. Obrigado.